Boa noite, Alan. E aí, Thiago, tudo bem? Tudo jóia. Mais um Mentorcast? Mais um Mentorcast, nosso podcast de gestão e assuntos aleatórios. Hoje a gente vai falar de gestão, marketing, vendas, estratégia digital e assuntos aleatórios. E assuntos aleatórios. A gente está aqui com o Richard, certo? Piloto de drone, pai da Luísa, amante da natureza, professor. E nas horas vagas, professor. E de vez em quando ele trabalha. Professor também, Nas horas vagas eu trabalho. Eu acho que você faz mais outras coisas que trabalhar, né? Mas é o inverso, né? É o inverso. Então se apresenta pra gente aí, como é que é? Quem é você, né? Conta um pouquinho. Nosso objetivo aqui é sempre trazer pessoas da nossa região. A gente acredita que santo de casa faz milagre. Exatamente. Então Legal. a gente enfoca o regional, trazer o pessoal aqui para falar da carreira, pra gente ver que na nossa região os melhores profissionais estão aqui, eu não tenho dúvida disso. E por isso que a gente acaba convidando o Richard para vir falar um pouquinho com a gente aqui, despender um pouquinho desse tempo, né? E comentar. Conta um pouquinho. Legal. De você. Obrigado, Alan. Obrigado, Thiago, Sara, que está aqui com a gente também. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que eu venho acompanhando, né, o trabalho de vocês. É muito legal. Eu acho que parabéns por essa ideia de valorizar, né? A gente tem tantos bons profissionais aqui quanto em outras capitais, outras regiões. Eu sou o Richard, como vocês já disseram aí, o amante da natureza, né? Pai da Luísa, piloto de drone, nas horas vagas é o trabalho, né? Mas eu tenho 34 anos, sou formado em administração com ênfase em marketing e tenho uma MBA, na verdade, na área de marketing estratégico. Tive a oportunidade de trabalhar, né? Conheci vocês através de uma primeira oportunidade onde eu trabalhei no Grupo Jato, né? Uma das unidades de negócio. Há alguns anos atrás, né? Não tinha nem fios brancos aqui como eu já tenho hoje. Eles estão chegando, né? Agora com o filho vai... Agora vai dar uma engrossada, né? Eles vão aparecer mais. Agora já não luto mais contra eles. Agora Né? eu quero Você já que eles... aceitou. Já considerei que eles são parte do processo. A minha vida, né? Ela teve um pequeno início ali com um impacto com meu pai, que teve por 12, 13 anos trabalhando dentro da Coca-Cola. Eu digo que o fato dele trabalhar na Coca-Cola na área de vendas foi o que me impulsionou a entrar na área de marketing, me mostrou, né, esse universo de negócios que eu não tinha influência alguma se não fosse a dele. Porque você admirava a marca, você viu ali o trabalho... Eu ficava apaixonado, Thiago, os com bastidores, as campanhas, né? Eu via os Uhum. bastidores, material de promocional, campanhas de incentivo, tudo vinha para minha casa, então isso fez muito... que legal, ele trazia... Então, aquela época que a turma que tá assistindo a gente aí... Mini craques, né? Os geloucos, as bolas da Coca-Cola, da Copa. Cara, tudo aquilo eu tive... Então, peraí, você com 12 anos, você tinha lá uma geladeira da Coca-Cola no teu quarto, com os geloucos em cima. Aquilo que você chegava na escola, todo mundo, você chegava e mostrava assim, ó, né? Você só mostrava, ó, tenho isso. Todo mundo parava, né? Você era o... E o legal é que o meu pai, como ele transitava entre, né, os pontos de venda... Então ele tinha acesso a tudo isso e muitas vezes assim o cara tinha lá na padaria, no estabelecimento dele, sei lá, 50 tampinhas, 100 tampinhas que na época a dinâmica era essa, né? Troca tampinha. E a tampinha ficava lá perdida. Então ele de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco a gente tinha uma coleção já em casa, porque trocava, né? Trocava as tampinhas e tudo mais. Então eu vou dizer para vocês que o fator que me levou para área de marketing foi o meu pai ter essa experiência de ser um vendedor da Coca-Cola. É uma baita marca, né? Você tá falando, eu sou da época que tinha aquelas miniaturas que tinha um líquidozinho, inclusive. Nossa que tinha um engradadinho. Um engradadinho. E eu tive já a curiosidade de abrir aquilo para tomar, né? Quem não, mundo, né? E o que é? Tem gosto do quê? Eu não lembro. Era água com corante. Basicamente tinha um gosto, obviamente, amargo, assim, mas era... Tinha um gosto amargo. Mas não era Coca-Cola de forma alguma. Então, a minha vida na área de marketing começou aí, porque eu tive esse impacto, né? Olha como que é interessante a gente falar, né, das influências internas dentro de casa, da família. E isso me levou a estudar, e quando eu tive a oportunidade de ir para fazer faculdade, eu fui escolher, né, algumas áreas que eu gostaria, até engenharia eu cheguei a me inscrever.
adorava aeronáutica, quis fazer ITA, até que um dia... Por isso o drone, né? O prêmio Talvez de consolação. o drone, entendeu? É o prêmio de consolação. É a lanterninha, né? Mas, Alberto, se você tivesse feito engenharia do ITA, você não estaria no Havaí de férias, pilotando o drone todo feliz com a esposa. Possivelmente não, viu? Eu ia ter outras atividades. Outras atividades ainda. E aí começamos, né? Foi aí que eu comecei essa minha vida na área de marketing. Fui fazer a faculdade, né? Entrei, fiz a faculdade. Logo durante a faculdade fiz alguns estágios. E ao final do terceiro ano é que eu vim parar na Jato, no Grupo Jato. Para fazer um estágio também na área de marketing. Um pouco desacreditado, porque as empresas na região não tinham muita clareza do que era o marketing em si, né? Isso a gente está falando de 2006, 2007, 2008, mais ou menos. E então eu já estava um pouco desacreditado, né? Eu ia fazer entrevista, chegava lá, era telemarketing. Pô, não, peraí, não era bem isso que eu queria, moça, peraí. Sua voz é boa, você sabe atender o telefone. E aí eu falei, não. E aí, desacreditado de verdade, um amigo falou, Richard, vai que... Ela não podia dizer qual era a empresa, mas vai que essa empresa você vai gostar. E aí cheguei aqui e falei, uau, né? E aí deu certo, fiquei por lá por 8 anos e meio, né? E essa minha oportunidade me deu vivência na área de marketing e na área de vendas. E essa segunda etapa de vendas que me explodiu, né, a cabeça como profissional, porque me deu uma visão de negócio, me tirou da zona de conforto total, né? Foi um convite do seu Yanagisawa, né, que era um dos diretores da Jato, que já estava, né, curtindo as férias, né, de final de carreira, foi recrutado novamente e aí ele começou a liderar o nosso negócio lá na época. E entre, né, as reformulações que ele fez, ele falou, preciso de pessoas assim, assim. E eu lidava com o produto, né, conhecia muito do produto, que eu criava os catálogos e tudo mais. Você não quer ir, filho? Eu lembro até hoje disso. Você não quer ir? Bateu nas minhas costas. Falei, seu Zé, o senhor tá me... Olha lá, hein, seu Zé. Ele falou, eu tenho certeza que se você quiser, você vai dar conta. E aí, com muito medo e anseio, né? Porque a gente sempre acha que, poxa, a gente nunca vai estar preparado para ir, e a gente realmente não está, né? A gente tem que, aos poucos, né? Durante os passos é que, né, Deus fala, né? Dá o passo de fé que eu vou botando o caminho abaixo. E aí deu certo, né? Fiquei 3 anos e pouco na área de vendas, e depois, ao final disso, a unidade lá que a gente trabalhava encerrou as operações, e eu saí do grupo, né? E aí fui para Dori, onde eu estou hoje. Entrei lá como uma posição mais de analista, né? E hoje, depois de 5 anos e meio, a gente construiu um setor que tínhamos 3 pessoas, hoje nós temos 10. E eu lidero a área de trade marketing, uma das áreas de trade marketing, né? Como supervisão. Enfim... posso dizer que eu tenho um doce trabalho, né? Então, porque vamos lá... começar a nossa consultoria grátis. Então, vamos lá. Vou receber uma pergunta. Trade marketing. Eu ia perguntar o que é marketing, né? Porque as pessoas, as empresas não sabiam o que é marketing. Hoje já sabem o que é marketing, né? Eu digo para você que, com certeza, as empresas tomaram consciência da importância, né, de ter uma área de marketing. A princípio, a ideia de marketing era fazer um bannerzinho, fazer uma chamadinha, na época postar no Orkut, ou postar, né, seja lá qual era a mídia da época, né, ou fazer até um anúncio de jornal, né, que era o mais tradicional. Era isso. E beleza, chama o sobrinho de alguém, né, tem a velha história de chamar um sobrinho de alguém que sabe mexer com Photoshop, CorelDRAW e coisas do tipo. E aí eu pude perceber que o fato da gente ter essa possibilidade de se conectar muito mais rápido hoje, e hoje eu digo de 5, talvez 6 anos para cá, a tecnologia, a internet fez com que as empresas acordassem, né? O e-commerce trouxe esse impacto também para as empresas. A gente precisa ter uma estratégia por trás, não é só falar, vamos fazer uma arte, está tudo bem, né? Então, marketing é estratégia. É estratégia. Você tem que pensar... de apoio, de fazer o negócio vender. E aí essa estratégia vai envolver, obviamente, né, a turma, principalmente a turma de vendas, né, envolver o negócio como um todo. Usar o marketing de forma estratégica é o princípio do marketing em si, né? Você não cria uma área, um setor para fazer bannerzinho, para fazer anúncio de revista, né? E isso é a ponta final da sua estratégia lá atrás desenhada. Interessante, né? Então você passou por uma etapa do marketing convencional, aí por marketing mais estratégico, de repente você caiu no digital.
Como que foi essa jornada, ou que momento, ou foi orgânico? Foi aparecendo, foi acontecendo no Facebook? Lá em 2000, quando eu estava no grupo ainda, isso era talvez 2010, eu tive meus primeiros insights com o Google, com analytics do Google, com links patrocinados, com o marketing digital que a gente fala muito hoje, né? Na verdade, a estratégia aplicada no ambiente digital, né? As pessoas hoje, talvez elas acabam entendendo assim, marketing digital, tudo é marketing digital. Marketing digital é um conjunto, né, de várias ferramentas no ambiente digital, pautadas, também, né? Exatamente, pautadas por conceitos tradicionais. Hoje a gente fala de persona, mas o conceito é público-alvo. Você tem que ter um começo para puxar. No final, alguém precisa comprar alguma coisa. Propósito simples e claro e objetivo, né? Uma pessoa vai comprar alguma coisa. Temos que vender algo para alguém. Então, o fato da gente falar muito hoje do marketing digital, obviamente, que nós estamos, né, navegando nesse ambiente. Essa transição para a área como profissional, eu senti muito natural, porque eu sempre fui muito conectado, né? Estar conectado, usar o Instagram, usar o Facebook, usar as redes sociais. Eu sempre estive muito antenado. Eu sempre procuro como usuário primeiro, para depois eu ver o que funciona e o que não funciona, que eu entenda, para poder direcionar alguém para falar, faz assim, faz assado. Então, para mim foi muito natural essa transição entre o conceito com Kotler, né? Fala muito lá, né? Marketing os 4 P's. Hoje já são 8, tem 10, a gente fala que tem 10 P's, enfim. Então, é um caminho que, para mim, o fato de eu ter, nesses últimos 10 anos, né, também dando aulas, isso me deixou muito oxigenado pro assunto. Então, mas antes de falar da aula, volta a pergunta do Alan ali, né? Você falou marketing geral, marketing digital, mas trade marketing. O que é trade marketing? O trade marketing é uma área até razoavelmente nova nas empresas, principalmente nas indústrias de bens de consumo. É uma área de junção entre estratégia de marketing e execução de vendas. Então, qual que é a semente, né, o propósito dela? Ajudar realmente o marketing a ter a visão do campo e não fazer uma estratégia mirabolante sem um objetivo muito claro, e ajudar vendas a compreender o que marketing realmente quer. Então a gente olha o comportamento do consumidor, a gente olha ações no ponto de venda, a gente olha ações de marketing que gerem negócio. Então a nossa proposta é fazer coisas ou ações propriamente dita que gerem venda. No fim é isso. Isso na indústria sempre tem essa associação, né? Trade marketing com ponto de venda. Exato. É fundamental a leitura do ponto de venda no sentido de comportamento do consumidor, concorrência. E principalmente indústria, né? Que não vende diretamente, vende para um varejo, para um canal loja, intermediário. E o canal vende para o cliente isso final. Que eu acho interessante, né? Em que momento que você dá a conversão? Porque você não vende direto lá para o CPF, para a pessoa... Para o consumidor final, você vende para um distribuidor, para uma lojinha, para alguma coisa nesse sentido. E aí, o nosso papel como trade dentro da indústria é direcionar o time de execução, por exemplo, de um distribuidor. Tá, você ajuda o distribuidor a vender o teu produto. Exatamente, porque quanto mais eu ajudar ele a vender o meu produto, consequentemente, mais ele compra de mim e o ciclo ele roda por natureza. Então, o nosso papel como indústria, dentro dos canais, a gente atende, obviamente, canais diretos, como supermercados. A gente vende direto para o supermercado. A nossa ideia é, com a equipe do trade do supermercado, que já existe isso nos supermercados aqui da região, por exemplo, quais ações a gente vai fazer, olhando um calendário promocional, olhando um período sazonal, que a gente incite a venda, que a gente estimule a venda e os dois lados ganhem, né? Tanto você quanto você que está o varejista, nós como indústria. Então, a gente tem esse trabalho com o canal direto, com o distribuidor na mesma condição. O que eu posso ajudar os times de vendas e merchandising a executarem ações promocionais que acelerem a venda. Então, você vai fazer campanha de incentivo, você vai fazer sorteio, você vai fazer leve 3, pague 2, enfim. Um pouco de tudo que estimule a estratégia de marketing, né, a comunicação, o posicionamento da marca, do produto, a roupagem, com uma pegada de vamos vender, né? Trade é um pouco disso e um pouco de uma pitada disso, né? Tá. Não, eu pensei que era só o pessoal que deixava as gôndolas bonitinhas. Muitas das empresas começam com isso. Porque o princípio da execução, né, do ponto de venda é você ter a exposição. Então, o merchan em si ele tem 2 propósitos, disponibilidade e visibilidade. Se você trouxe o produto para uma forma mais bonita, a gente vê muitas vezes no mercado, né, as posições super
chamativas, né, atrativas, você cumpriu um dos pilares. Agora, não adianta você deixar o produto ir faltando que você não cumpre outro pilar, que é disponibilidade. Então, é abastecer rotineiramente, né, manter aquele ponto visível e muito bem apresentável para cumprir os 2 princípios do Merchan, né? Entendi. Aí, a partir daí, você tem outros blocos para você usar como estratégia, gestão de categoria, você vai gerenciar a categoria do seu produto dentro do cliente, você vai ajudar ele a... Como é que se vende amendoim, por exemplo? Qual que é o comportamento do consumidor quando ele entra na loja, o que faz ele levar um amendoim? Então, tudo isso a gente, dentro do trade, né, a gente tem blocos aí que a gente vai agregando até chegar no ponto ápice, assim, vendi, né? É o ponto que o cara passou o cartão, né? Passou o cartão e levou, tudo isso certo. aí. Pô, legal. Aí você contou pra gente essa história, como que você foi do trade marketing e tal. Mas tem muito mais, a parte de estratégia. Como é que vocês fazem o monitoramento do cliente? Existe pós-venda quando você vende o amendoim? Lá você falava, agora foi uma pós-venda, ver se o cara gostou. Como que funciona todo esse relacionamento? A gente tem assim, um monitoramento de mercado, então a gente acompanha, por exemplo, dados Nielsen, que é um instituto de pesquisa que apura o comportamento, consumo, né? A Nielsen apura não só bens de consumo, mas ela faz uma leitura geral de consumo. A gente usa isso como uma ferramenta de mensuração, né? Se a gente está numa estratégia, num caminho. E aí a gente tem dados de campo, né? Propriamente da nossa equipe coletando dados. A gente já tem trabalhou também com dados de Kantar, né? Que é mais comportamental mesmo, né? Mais como é que é? Kantar. Kantar. Com K. Com K, o que é isso? Ele é um instituto que faz essa mesma instituto. De pesquisa, mas ele entende mais o comportamental. Entendi. O que estimula, qual que é a jornada mais número, de compras. mais qualitativo. Mais né? qualitativa. Então a gente já trabalhou... quantitativo, né? Mais número, né? Quantos por cento? Nesse quesito é mais comportamental qualitativo. A K. Dá um exemplo aí, que quem está ouvindo ficou muito... A Nielsen vai apurar, por exemplo, qual é a minha participação de mercado. Market share, Share. Vai olhar meu concorrente, quem vende mais e quanto que vende. A Kantar vai olhar assim, qual é a árvore de decisão daquele cliente, por que ele comprou o amendoim X, por que não comprou o Y, o que motiva ele a levar esse item dentro da cesta dele, o que motiva ele a não levar. Quem é a pessoa que compra o produto, quem é a pessoa que compra o outro. Quem é o shopper, né, que é a palavra muito mensurada nesse mercado, quem que é o shopper? A pessoa que está comprando, o que motiva ela, o que de alguma forma a embalagem pode estimular ela, o que estimula a não ou sim comprar o produto. Então o Kantar vai mais para o lado comportamental, né? A árvore de decisões é mais ou menos um fluxograma, né? Se é assim, tá, por que assim? Se é não, por que não? E assim por diante até mapear. Legal, e aí vocês criam a estratégia ali de acordo com o perfil que você quer atingir naquele momento. Então, de repente, se é uma estratégia, isso aqui é uma região onde tem mais escolas, eu vou montar uma estratégia para cá. A gente tem, obviamente, um posicionamento, né, da marca em si. A gente olha para um posicionamento da marca de modo geral. Então, por exemplo, a Dori tem um posicionamento de um produto de qualidade com preço justo, acessível, que faça parte dos momentos de lazer, de família, amigos. Isso. E aí, regionalmente, a gente tem produtos que se sobressaem. Então, amendoim no Nordeste, por exemplo, campeão de venda. A gente tem muito mais share lá, inclusive, do que aqui. Balas, gomas... Mesma coisa. Por quê? Porque o produto está posicionado talvez para uma classe e um preço que fique mais acessível para uma região onde a gente já sabe que costumeiramente recursos são mais escassos. Então o produto se posiciona de uma forma diferente. O que a gente faz nesse caso? Vou dar um exemplo que a gente fez e deu muito certo. No Ceará a gente não tem uma venda direta nossa, a gente tem um distribuidor. A gente fez uma ação com petisqueiras. E a gente lançou um amendoim chamado amendoim de boteco. Sim, muito bom, por sinal. E aí, meu amigo, o camarada comprava, né, os pacotes de amendoim e ganhava uma petisqueira. O fato da petisqueira ir junto gerou uma recompra. Então, foi uma estratégia de usar o amendoim para fazer a coisa... Cara, vem a petisqueira, putz, acabou. Vamos encher de novo com o amendoim. Porque a petisqueira tá escrito Dori, tá escrito boteco, acabou o amendoim. Amor, põe na lista aí, nós temos que comprar de novo. Faz uns
5, 6 anos, eu tenho uma petisqueira em casa, que é de uma promoção desse tipo, que era da bandeira do Brasil, foi da outra Copa, que era o Petis, e vem escrito, como é que chama? É Petis aquele? Petis. Vem um Petis lá tal, e tá lá em casa. Tá lá, hoje a gente sempre compra da marca, porque é da petisqueira. Vocês me enganaram. Não, mas o amendoim é muito bom. A tua memória, né? A tua experiência fica marcada com uma lembrança da marca. Essa é a ideia de você, por exemplo, uma ação de trade. Essa é uma ação de trade que estimule. Eu tô dando um brinde eventualmente, mas não é só por dar. Eu lembro que comprava o kit, lá tinha vários com pimenta e tal. Aí o kit, na petisqueira, cada compartimento é de uma corzinha. Ainda fazia você comprar vários, né? Comprar vários, você tinha que não. Porque tem que ser vários tipos, né? Então tem vários sabores, né? Tem um. Não vai pôr o mesmo em todos, né? Pô, não faz sentido. Então são ações eventualmente específicas por região que a gente pode desenhar de acordo com o quanto aquele produto tem mais. Só vai ter vontade de comer um amendoim aqui. devia não. Vou mandar um kit pra você. Opa, vamos aguardar. E Richard, legal. Aí você vai com uma estratégia digital. Porque eu fico pensando assim, você está falando de um produto que é um produto específico. Você vai vender na lojinha, no ponto de venda, loja de conveniência, supermercado, atacadista. E como que você vai levar isso pro digital, pra internet? Como é que o cara vai falar, tô vendo uma propaganda de um amendoim com uma Coca-Cola. Como é que eu faço para vender isso online? Como é que você faz para vender isso online? A gente tem, por exemplo, atualmente a gente está tendo uma ação com a Loja das Americanas. Posso falar aqui, né? Vai que ela patrocina. A gente já tem a Dori, a Coca-Cola, a Loja das Americanas, os institutos de pesquisa, mas serve também. A gente aceita também. A gente não faz distinção, né? O Cantar com K, a Nielsen. E aí, eventualmente a gente faz o quê? Então a gente está fazendo um calendário de ações com a LASA, né? O termo abreviado é LASA, né? Lojas Americanas. A gente fez Dia das Crianças, então uma ação de leve compra 3, pague 2, alguma coisa desse tipo. E nós vamos ter uma ação agora de Copa. Então a gente vai ter um mix. Copa deve vender bastante amendoim, né? Muito. A demanda, né? A gente tem lá um infográfico até da própria Nielsen. É estimado que esse período de Copa, né, o estímulo do consumo seja de 35% a mais do que festa junina. Caramba! A gente tem uma noção de que festa junina é um período muito mais típico, né? Pois o final de ano, férias, verão, aquela coisa toda, happy hour, festa de empresa, né? Aquele negócio de amigo secreto, sempre tem um petisco. E você comer vendo TV, você nem vê, né? Não vê. O pacote tem que ser o pacote grande, né? Não dá pra você comprar um pacotinho. Então, só pra gente entender, né, que o período é muito favorável. Aí a gente entra numa ação digital como essa, por exemplo. A gente vai então ajudar a comunicar melhor o nosso produto. A Americanas por si, então, vai fazer uma série de ações de disparo de app, de promoção. Agora, até as 2 horas, o produto sai por preço X. E a gente estimula, então, no ambiente digital, uma ação específica usando um período sazonal que favoreça. Não daria para falar de amendoim no mês das crianças. Claro que a minha criança come, mas para isso a gente tem outros produtos, né? Por exemplo, mais para doce, chocolate. Então, eu sempre falo assim para as pessoas com quem eu tenho trabalhado nesse sentido de dar direcionamento, consultoria, para eles olharem, né, o que está acontecendo no momento, né? Quais são os top trends que estão rolando por aí que você pode usar a favor do seu negócio. Existe todo negócio tem um calendário sazonal. Você pode se esforçar que você vai encontrar. O segredo é saber usar muito bem, né? Como comunicar bem aquele período a favor do seu negócio. Entendi. Aí vocês têm um portfólio grande, você acompanha cada um dos calendários e vai ajustando. Exatamente. Já teve algum problema de dar besteira? Fala, nossa, vai ter a Copa do Mundo, aí você não tem estoque do produto, ou de repente falta produto na gôndola. Essa é talvez uma das... É o medo do cara. Essa é talvez uma das mais temidas, né, situações que uma indústria pode ter. Que é lançar e aí a coisa não ter disponível no ponto de venda. E aí o cara quer comprar amendoim, se não tem da tua marca, ele vai sair com amendoim. Exatamente. Tem uma história, né, de uma cerveja aí que fez isso, uma ação muito forte em cima disso e desconectou a operação logística da comunicação da venda. Então os caras fizeram uma ação muito forte na mídia, todo mundo foi atrás no ponto de venda e cadê a cerveja? Levou outra.
Levou outra. Ajudou os outros. Estimulou o concorrente a vender. O do produto, da Então, categoria, né? Para uma indústria, e quando a gente fala de lançar produto, é uma coisa muito complexa, porque você tem milhares de fatores, né? Antes do produto ficar pronto. Depois que ele ficou pronto, outros milhares. Porque você tem um produto que vai para uma rede de supermercados. Vai passar por várias etapas de cadastro, de registro, e aí até o pedido vir, enfim. Até disponibilizar no CD, o CD abastecer as lojas. A gente fala que 2 meses é um fluxo assim pouco para você conseguir respirar. E muitas vezes a gente naquela ansiedade de querer lançar rapidamente, tudo vai acontecer ao mesmo tempo. Então fica aquela loucura. Então, né? Se você vai fazer uma campanha que você imagina que vai vender bastante de uma coisa, você já tem que 2 meses antes aumentar o abastecimento. Pelo menos. Por exemplo, a gente normalmente a gente tem 4, nosso calendário lá são de trimestres. Nós temos 4 trimestres para operar. A gente fala por exemplo, a gente vai falar daqui a pouquinho de Páscoa já. Que vai começar lá em meados de fevereiro. Então, a nossa campanha de final de ano, né, ela engata no verão, vai até janeiro. E antes de falar disso, eu já estou falando de Páscoa. O Natal já está resolvido. O Natal já está lançado. Copa do Mundo já, inclusive, já está o material chegando nas lojas. Brasil. Hexa! Então, a antecipação e o planejamento, né, para você lançar um produto é fundamental. 2 meses é um razoável, mas a gente talvez pudesse trabalhar até com mais 2, 3, 4 meses. É interessante, a gente sempre fala de marketing, mas no produto digital. Né? Agora você está falando de marketing no produto físico que está na gôndola, que o cara vai lá. E é interessante isso, né? Porque a gente vê toda a adaptação de toda a cadeia produtiva, no caso você falando da cadeia do amendoim, então desde lá do cara que plantou até no momento pro Thiago poder assistir o jogo lá da Copa. A Copa e ter um amendoim tranquilo, né? E petiscar. Lá com lascas de alho. Lascas de alho e cebola. É isso aí. Então existe uma antecipação muito grande, né? A gente está falando às vezes de 6 meses antes de algo que vai acontecer. Eu estou falando da minha área de marketing, mas a gente tem o P&D, né? A parte que vocês falaram, tem o produtor, às vezes eu preciso desenvolver um fornecedor, um produto, uma base. Esse processo às vezes é de ano. Nós temos um produto, uma linha de produto que a gente lançou, que é a Regaliz de Gelatina, que é um produto que compete com a Fini. Esse produto ele ficou num processo por ano. Então, até a gente ter realmente estrutura para falar, bom, agora está tudo desenhado. Esse é o que tem o mascote lá. A Gigi. A Gigi. Exatamente. Então, esse lançamento, ele deteve meses de planejamento para você conseguir. A gente lançou um agora com a Tabasco, foram 2 anos de negociação com a Tabasco. Então, nós como consumidores, né, tem a comodidade de ir na gôndola, pegar o produto, levar para casa, tá resolvido. A gente não imagina muitas vezes... Aí você vira e fala, nossa, que ideia criativa do cara, né? Pô, aí o cara tá 2 anos matando. Por acaso, né? O cara juntou... Foram 2 anos para você chegar no... Então, marketing tem essa participação muito antecipada, né? Porque desde o desenvolvimento do produto, você tem que ter por que você vai fazer esse produto, para quem... no aspecto produto em si, depois o aspecto de como posicionar ele, embalagem, preço, o tal do pricing, né, que você vai definir a faixa de margem, faixa de venda, faixa de lucro para lojista, enfim, aí você assim, vai um tempo muito grande para você conseguir detalhar tudo isso. E é que na indústria as coisas correm, né? E no final, né? O negócio tem que dar lucro. Então, tem que dar lucro. Tem que olhar e falar, pô, meu custo é esse. O acionista vai falar assim, legal, lindo, maravilhoso, super bonita essa campanha. E no final das contas... Vendeu quanto? Quanto vendeu? Sobrou quanto? Então, a tal da margem de contribuição, né? Isso foi uma coisa também que eu comecei a aprender muito na área de trade, né? Porque a gente está muito imerso em venda. E isso me deu muita visão no sentido de entender, né? Pô, tudo que eu tenho que fazer tem que ter um ROI. Tem que ter um retorno em cima disso, né? Estou fazendo uma ação com a Americanas. Claro que tem uma presença de marca, uma exposição de marca que a gente talvez não teria com outras ações, só em loja. Mas eu preciso também fazer a conta, né? Fazer uma continha para falar, funcionou? Deu lucro, né? A rentabilidade foi positiva. Retorno presente ou retorno futuro, né? Exato. Ou retorno nenhum, né? Aí que aí é o problema que a gente tem que estar atento a isso. Mas numa área alimentícia é difícil ter retorno nenhum.
Não, às vezes uma campanha, sei lá, se você errou, né? Como o caso lá, né? Que não tem estoque. Ou às vezes um produto também mal posicionado, você tem que tirar ele de linha, aí você tem realmente um prejuízo, acaba tendo um prejuízo, né? Não tem como você não falar, pô, vendi um pouquinho, empatou, legal, mas tira ele de linha, já... Você vai ter que desmontar toda aquela operação que você fez. Que envolve linha de produção, talvez embalagem, que você já tem em estoque, e você não pode fazer nada com ela, né? Você tem que perder. E essa história de trade marketing, né? Parece que é uma visão mais da cadeia, né? Exato. Ou seja, não é só... Então você vê o consumidor final, você ajuda o vendedor do mercado a vender o seu produto, mas você também ajuda o vendedor da indústria para vender para o mercado. Então você tem uma visão, né, de tentar de entender como está essa cadeia, né? Exato. Uma visão um pouco mais sistêmica e tal. Que eu ia falar que no digital não tem isso, né? Você produziu, vendeu, acabou, né? No produto digital, eu digo. No produto digital você... Lá, lógico que o produto digital você tem outros benefícios, né? Você tem como mensurar, você tem métricas, você tem condição de correção de tempo imediato, né? Tô com uma campanha no ar e não tá dando certo. Poxa, então... Aperta o botão lá, muda. Aperta o botão, mudo, eu tenho uma condição de fazer rapidamente um plano A, um plano B, um plano C. O do produto não. Tá vindo um caminhão de amendoim aí, e não tem o que fazer. O prazo tá rolando, e aí? Mudei, legal, mas tem uma... Então tem todo esse... muito mais complexo, obviamente, né? Embora não seja o digital que a gente talvez veja com mais envolvimento, né, das marcas, mas o tradicional é muito complexo, né? A gente falar de... o trade em si ele tem esse papel mesmo, de você olhar a cadeia por completo. Desde a logística, a parte de produtiva até... o pós, né? Como é que nós vamos... Você precisa garantir que tem na gôndola. Então você tem que olhar a logística. Você precisa garantir que tem na gôndola. Então o cara precisa comprar para ter na gôndola. Exatamente. E você precisa garantir que sai. Você precisa garantir que entra e que sai da gôndola. E que tem a reposição. Tem que garantir que o cara vai produzir. Tem que garantir que o Thiago vai ter vontade de comer amendoim. Eu já tô com vontade de comer amendoim. E para no time certo, o amendoim tá lá na mesa do Thiago, com todo o marketing. Ele, na hora que ele vai pegar, ele fala, não, eu vou pegar esse aqui, porque esse aqui eu vi lá. Porque se vai ter jogo amanhã e eu vou comprar hoje o amendoim pra ver jogo amanhã e eu saí de casa e cheguei no mercado querendo amendoim, eu vou levar um amendoim. Seja qual for a marca. Seja qual for. Aí você imagina, legal, quantos anos você tá nessa área? Específica de trade? Não, de tudo, de marketing. Tudo. Já deu uns 20 anos aí. Imagina, cara, são 13 anos e meio. Desde o caminhãozinho da Coca-Cola lá do teu pai. Aí a gente já pode ficar um pouco mais. Aí deve ter uns 20, uns 25 coloca lá, anos. 15 anos de experiência com marketing, legal. E como que forma essa mão de obra hoje, nessa molecada que quer aprender tudo em 3 meses? Porque agora tem o outro risco de qual professor. Exatamente. Agora vamos conversar com o professor aí, ver como que está funcionando essa formação. Você consegue levar toda essa experiência que você tem para dentro da sala de aula? Eu tenho a graça de Deus de conseguir trazer bons assim, né? Uma quantidade grande de exemplos para o dia a dia das aulas. Modéstia à parte, acho que isso que torna para mim prazeroso, porque eu consigo compartilhar a minha vivência, né? Que é muito... Tem de tudo, né? Tem de marketing, de vendas, de case de sucesso, case de insucesso. Eu consigo abrir assim, a caixa preta. Eu faço isso com prazer, porque para mim assim, contar o que é real e o que dá certo e o que não dá certo, né? Então, esse lado, né, olhando para a mão de obra, né, essa formação, a gente vê a juventude ela tem hoje uma ansiedade, né, por ter e não talvez lutar pelo que tem, pelo que quer. Imediatismo. Então, o desafio para mim como educador é baixar um pouco essa ansiedade. Então eu faço até um trabalho meio que de coach, né? Eu falo, gente, vamos lá. Primeiro, né, antes de falar aqui de tudo que a gente vai aprender, vamos primeiro se encontrar, vamos primeiro ver em nós o que nós temos de bom, o que nós temos a melhorar. Então eu começo as minhas aulas muito trabalhando esse mindset da galera, dessa turma que vem com essa ansiedade, né? Mostro alguns exemplos meus de coisas que eu conquistei para de alguma forma estimular eles. Gente, isso foi com o suor, né? Não é como a gente vê na internet... trabalhe com o celular na mão, ganhe R$1.000 por dia, que é uma promessa, né, totalmente assim, fantasiosa, que a gente vê hoje, que a turma, que os jovens acabam até às vezes brilhando aos olhos e quer viver daquilo, mas aquilo
basicamente um golpe, ou às vezes se funciona é 1 em 1 milhão. Então eu venho no começo tentando desmistificar um pouco disso, né? E trazendo para essa galera que eu, assim como vocês, já estive sentado aí, estudei na escola pública todos os anos, consegui uma bolsa na faculdade, trabalhei, ralei e não estou ainda onde eu gostaria, mas eu posso dizer que eu consegui conquistar, estou conquistando, né? Com o trabalho dia a dia. Não tem outra receita, não tem outro segredo. Aí sim, com essa destravada, né, eu começo a trazer o assunto, trazer o que é marketing, trazer o que é vendas, e para eles a importância, né? Eu gosto muito de fazer no módulo de vendas, eu falo assim, quem aqui é vendedor? Quem aqui gosta de vender? Ninguém levanta a mão. Nossa. Ninguém. Num curso de? Marketing e vendas. Certo. Interessante. Não, mas professor, eu não sei falar direito, eu sou muito tímido. E aí eu começo a desmistificar de novo. Poxa, mas quem aqui já pediu pro pai ou pra mãe, né, pra ir num rolê? Quem aqui já pediu uma mesada? Quem aqui já pediu? Então, gente, vocês vendem ideias, vocês negociam, vocês argumentam, vocês de alguma forma fazem trocas no dia a dia, talvez todos os dias. Como é que vocês não sabem vender? E aí eu começo a desmistificar. Então, o meu trabalho que eu vejo muito com essa turma nova é desmistificar coisas que para eles talvez estejam muito distante deles. E trazer ao máximo a realidade para o dia a dia. Tem uma coisa que eu vejo muito nesse mercado, o cara ele tem vergonha de ser vendedor. Eu não sou vendedor, eu estou vendedor. Já que eu não arrumei um emprego, só que eu vejo excelentes profissionais, médicos e tal, que são péssimos vendedores e estão lá atendendo uma clínica, não conseguem ganhar dinheiro. E eu tem acho preconceito, né? Quem estudar, não, é vendedora para quem não estudou. Imagina, um vendedor... Por muito tempo, né? A profissão ela foi... É um termo pejorativo, né? Pode ser vendedor, né? Parece aqueles caixeiros viajantes, exato, né? Que fica pondo, né, com um saquinho lá, mas uma a gente começou a entender, né, cada vez mais que vender é entender o comportamento das pessoas, é entender de pessoas. Exato. E aí você começa a olhar que, como você mesmo disse, profissionais da área liberal que não sabem vender o conhecimento que eles adquiriram ao longo dos anos estudando. Eu acho que talvez a arte de vender deveria ser matéria básica para toda a faculdade. Lá no ensino fundamental. Pois é, porque você de alguma forma vai talvez até se vender numa entrevista, talvez falar como se comportar, como mensurar, né? Se você foi ou não foi bem, como mostrar o seu lado bom, enfim. Eu acho que a venda deveria ser uma matéria básica para as pessoas. Porque é ali que você, né, vê o potencial, que você mostra o seu potencial. Nós estávamos numa discussão outro dia, não lembro se foi no podcast, ou foi numa reunião e tal, e estava naquela discussão, eu vou investir em tecnologia, vou investir em inteligência artificial, big data, não sei o que lá. Aí eu comecei, não, tem que investir em venda, o negócio é venda. Não adianta, se você vender, depois a engenharia se lasca para entregar. Quando assim, nada acontece antes de alguém vender alguma coisa, né? Então, quero ser empreendedor. Cara, então você quer ser vendedor? Não, peraí. Só vai acontecer se você vender, né? Antes de vender não tem nada. É até interessante porque nesse mundo das startups o primeiro pitch é de venda, né? É o pitch da ideia, né? Quer dizer, você vai expor a tua ideia para uma roda de Mas mesmo nesse mundo, geralmente é um cara técnico tal, e ele extremamente técnico para fazer um pitch. Por quê? Porque ele não é um cara que sabe, né? Que sabe de pessoas, que sabe tecnicamente. Como apresentar o ponto que... Não é um cara que fez um curso lá no Senac. Não é um cara que fez um curso no Senac. Não é. Esse então, cara tá diferenciado. Eu acho que a minha ida para vendas me tornou um profissional de marketing muito mais analítico, porque eu consigo agora enxergar qual é o impacto, né? Que a minha estratégia de marketing pode causar, obviamente, no resultado que eu espero, que é vender. E venda, como a gente está falando aqui, deveria ser, né, um princípio de ensino para qualquer faculdade. Não adianta você sair de lá super bem gabaritado e como é que você vai vender o seu negócio, né? E venda tem um negócio interessante, né? Porque normalmente você leva aquele 1 milhão de nãos até você chegar no seu sim. Como que é isso? Como que você expõe? Você tá com aquela molecada de 16 anos e fala, gente, vocês não vão ficar deprimidos, isso não vai ser o final da vida de vocês, vocês vão levar 1 milhão de não. Parênteses, é uma molecada que, né, chegou nessa idade sendo poupada de ouvir não por pai, por professor, que nunca ouviu um não na vida, né? Sem dúvida. Eu acho que, de novo, né, o trabalhar o mindset dessa turma é a base que vai me consolidar para começar a falar do não. O vendedor tem, por princípio,
o não. A gente já fala, né? Você já sai de casa. Você começa com o não dado já. O não já é seu, você já. Cada um que você receber, eu digo muito pra eles, né? Cada um que você receber, mais próximo do sim você já está. Então eu tive 3 não, opa, peraí, vamos lá acumular um pouco mais. E obviamente, daqui a pouco você começa a entender qual que é a minha taxa de conversão, né? Quantos clientes eu preciso atender para ter um sim? Obviamente, você descobriu isso, você sabe o quanto você precisa atender para ter a venda convertida, para ter a meta do mês batida. Então, eu começo dizendo para eles, gente, o não é parte principal do negócio como vendedor. Por quê? Porque quanto mais não, mais você está sendo refinado, mais você está sendo trabalhado, mais você está sendo doutrinado com os conceitos para você poder... Você está, assim, se diz, você está no jogo, mas você está treinando. Né? Você está realmente afiando o tal do afiar do machado, né? Isso é uma coisa que me falaram. Cada vez que você faz o pitch para uma venda, você levou um não, você aprendeu. Porque você já sabe por que você levou aquele não. E vai no próximo. Então você tem que... Ou não, né? Tem que considerar aquele não... mudar a estratégia. Se você tomou um não e não aprendeu nada, aí você desperdiçou ou não, né? Desculpa interromper, mas que às vezes os caras não estão ligados e aí é fazer uma autoanálise, né? Onde será que eu pude... Talvez eu fui um pouco mais ansioso na explanação do produto, ou eu faltei em detalhes... Será que talvez a minha abordagem lá no começo, né? Será que eu sondei o cliente certo, o lead certo, a pessoa certa? Minha proposta estava adequada ao que ele precisava. Você tem lá 7 etapas da venda. Aonde será que você... como que é aí? Conta pra gente. Vamos lá, a gente gosta dessa aí. 7 etapas da venda. Você tem a primeira etapa que é a sondagem. Então, para onde é que eu vou buscar o meu cliente, né? Então... qual o perfil, quais são as características que eu procuro no meu cliente, ou se eventualmente, como a minha experiência eu tive aqui, onde estão os potenciais clientes que vão comprar o meu produto aqui da Jato. Depois eu vou para, eventualmente, a abordagem. Então, sabendo de quem são esses clientes, eu vou lá tratar, apresentar, tentar agendar, tentar me aproximar, né, fazer relacionamento. Tive uma abertura, vamos para a apresentação desse produto. E aí eu começo a características, benefícios, e eu sempre digo para a turma, gente, não sejam apenas maritacas repetitivas, né, que falam basicamente o que o manual já diz. Tragam o produto para a realidade, para o momento de uso do cliente. Então, eu não vou falar do amendoim para você, Thiago. Eu vou falar assim, cara, lembra, que time você torce? São Paulo. Cara, São Paulo, eu sei que São Paulo tá difícil. Mas pior seria você assistir... Você não vai votar domingo? Pior seria você assistir o seu jogo do São Paulo sem nenhum petisco junto. Então, a ideia é pensar no momento que o meu cliente poderia usar o meu produto. E não, eventualmente, você gosta de amendoim? Gosta? Então, compra do Dori. Compra do petisco. Compra assim que tem... Que sabor que você gosta? Não estou preocupado com o sabor. Eu quero fazer com que a minha marca, o meu produto esteja presente no momento, né? Prazer seu que assistir. Eu lembro, uma vez eu fui abordado por um cara falando, você gosta de pimenta? Eu falei, meio assim no mercado, prova isso aqui. Ele me deu amendoim com pimentinha. E puta, que legal. Agora você vai lá e compra esse, compra aquele. Aí no final eu saí com um saco de meio quilo de amendoim, porque eu provei todos e fiquei com dó de não levar embora o diacho do amendoim. Mas é uma estratégia também, uma estratégia. Né? Você vai... abordagem. Depende muito do produto, você sabe se você vai ser mais objetivo, no sentido de falar do produto, ou você vai ser mais lúdico. Falando do momento. Depende do tempo de decisão, né? Então, um equipamento você vai ter, não é numa reunião. Você vai ter fases, né, de maturação daquele projeto, de evolução, né? Porque no final você não está vendendo um produto, né? Agora vai pro coach, né? Você está vendendo um sonho pro cara. Falar, qual que é o sonho? O sonho do Thiago é sentar lá na TV dele, lá de 90. Ver o São Paulo ganhar. Tal, ver o São Paulo ganhar um título para ele poder votar e... comer o amendoim, não é? Então você fica com aquele sonho na cabeça. E no fim é vender o momento, né? Vender o momento. E aí apresentei o produto, aí consequentemente muitas vezes a gente tem a etapa das objeções, né? Ah, mas é isso, mas é aquilo, mas tem que falar com a minha esposa, Alan, tem que ver com a patroa, Thiago. E aí começam, né? A maioria das vezes nas objeções a gente tem receio de perguntar. Como vendedor, né? A gente acha que é aqui que eu paro, então não vou forçar a barra. Mas às vezes o cliente não entendeu muitas vezes a funcionalidade do produto, ou ele está inseguro em relação se é o momento certo ou não. E aí a gente sempre fala, né? A arte de fazer perguntas nessa hora entra em xeque.
Se você conseguir tirar do cliente o que motiva ele a vir até aqui e o que faz com que ele trave daqui para frente, você começa a clarear, né? Eu tive uma experiência, por exemplo, como essa. Me ofereceram a compra de um terreno. Falei, cara, não tem dinheiro para isso. Não, faz a reserva, faz a fichinha, depois a gente vê. E aí, tudo bem. No momento do fechamento, eu falei, cara, eu não tenho esse dinheiro todo para comprar. Richard, vamos lá. E era um cara que tinha uma abertura comigo, que era um amigo, e me falou assim, quanto você tem para investir? Eu falei, eu tenho tanto, mas não dá, para entrada não dá. Eu sei que você tem um carro, né? Você tá trabalhando com ele? E o cara começou. Não tô, porque pandemia, a gente tá dentro de casa, o carro tava praticamente quitado. Então, por que você não faz dinheiro nesse veículo? Por que você não põe ele para vender e você não tá usando mesmo? Eu falei, cara, mas e depois se eu for usar? Você aluga um carro. Mas, cara, a minha renda não vai dar para poder bancar um X valor para alugar um carro. Quanto você está disposto a pagar? Que conta você tem pesada? Eu tenho financiamento da minha casa. Cara, que banco que é? É Bradesco. Santander tem uma taxa melhor que o Bradesco, vai lá. Pois eu fui no Santander, fiz o processo para migrar, o Bradesco não deixou, baixou a taxa, me jogou lá embaixo, juros. Resumo da ópera. Comprou o terreno. Comprou o terreno. Olha a... Vendeu o carro ou não? Vendi o carro, comprei o terreno e tô com o carro alugado. E aí você pediu pro cara, né? Aí você aprendeu como vender depois. Olha como é a arte da venda, né? Você vai a tal ponto de se pegar na mão do seu cliente e falar, cara, vamos lá, eu vou te ajudar. Você ganhou um curso de vendas gratuito nesse processo também, na prática. E aí ele pegou na mão e falou, você quer muito esse terreno? Você quer muito morar nesse lugar? Eu falei, cara, morar nesse lugar vai ser muito bom, né? A gente já sabe mais ou menos assim que a gente quer morar assim, assim, assim. Tá bom, então vamos fazer dar certo. E aí ele me pediu licença, né? Posso entrar na sua vida, né? Posso te ajudar? Pois eu vendi o carro. Não dá. Não, aí também... Gastando tudo isso de internet. Cancela isso aqui. Quanto você gastou de energia? Não, suas lâmpadas são de LED? Peraí. Você pode diminuir pelo menos 50% desse consumo só trocando, né? E é interessante que um corretor de vendas, né? Corretor de imóveis é a arte, né? De você realizar sonho, como você acabou de falar um pouco antes. Ainda mais terreno, um sonho ainda mais distante. Um sonho... E depois eu tenho que construir a casa. Não, aí vem outro, deve vir outro vendedor depois, para me ensinar um pouco mais sobre a arte da venda. Então, eu falo que esse momento de objeções é literalmente a virada de chave, porque você dá clareza para o seu cliente. Claro que um exemplo que eu dei aqui vai muito mais, né? O cara vai entrar na minha vida. Não, mas foi muito bom o exemplo, porque esse cara é bom, hein, meu? Esse cara é bom. Esse cara, assim, tem lá a habilidade dele, e eu falo assim que a gente às vezes deixa passar oportunidades na vida por não dar às vezes uma permissão dessa, né? Como consumidor às vezes, né? Pô, eu quero muito, mas não sei se eu vou tão a fundo, desiste, né? Ali mesmo. E enfim, hoje tô com o carro alugado, o dinheiro foi pro terreno, tá rendendo mais do que eu imaginaria e eu tô dando conta. A casa baixou os juros, onde eu já moro hoje, enfim. É a arte de você contornar essas objeções. Daqui a pouco você vai estar construindo um terreno. Aí já vem a outra etapa, né? A Luísa tá aí, vai brincar. Luísa tá aí, então. Contornei a objeção e eu vou então para a negociação final. Aí eu, vou começar a trabalhar agora. O que é a condição mais óbvia para você? É a vista? É a prazo? É prazo de entrega? O que condiciona você, que você precisa agora ou não? Aí o fechamento, e eu sempre digo, vendedor bom e vendedor responsável é ele quem conduz essa etapa. Ele não fica te olhando falando assim, e aí, você vai querer? Você tem que partir, você como vendedor, você tem que partir pro... Manda entregar quando, Alan? Mas nem falei que quero, não, mas... É o vermelho ou o azul? Quero lá de dar duas opções, né? Mas você quer à vista ou a prazo? Você não tá perguntando se quer. Exatamente. Que o que é, você já tá... Você já tem a ciência... Você já quer à vista, você prefere à vista ou você é a prazo, né? E aí você já dá a ciência de que o cliente já entra no seu... processo de que ele já aceitou. Pô, contornei a objeção, tá claro para você, cabe no teu orçamento, é o produto que você precisa, deixa agora eu te ajudar a refinar a etapa final de negociar. Então você já vai direto pro flow, fala, é agora, é azul, é a vermelho, é a prazo, é a vista, é para quantos dias, e aí, feito esse processinho, tem o tal do pós-venda, né? Pós-venda é a etapa de fidelização, que talvez seja a etapa mais importante.
Tem vários estudos que falam, né, que você captar um cliente novo é muito mais caro do que você manter na sua grade já atual. E isso é pura verdade, né? Porque é um cliente que vai te fazer marketing boca a boca depois. Ele vai se tornar, dependendo do seu plano de fidelidade com ele pode se tornar um defensor da sua marca, vender a seu favor. Enfim, essa etapa, processo passo a passo aí, eu vou fazendo com a turma, né, de uma forma assim, a eles terem consciência do dia a dia que eles já estão nesse processo. Então eu pergunto, vocês já tiveram uma dúvida? Vocês já foram numa loja e não compraram? Sim! E quantos aqui? Não, eu! Por que você não comprou? Porque... Então, faltou aqui nesse momentinho de objeções, te dá clareza, talvez... se não era o dinheiro, talvez então era um outro motivo. O produto não ficou muito claro. E essa turma, pelo menos que eu tenho convivido, eles são muito, assim, a imaginação deles flui, assim, instantânea, né? Então eu procuro trazer eles para dentro do processo. E eu trago a vivência, procuro, né, sempre trazer a vivência deles para a realidade do que eu estou falando. Né? Eu sei que eles têm uma limitação de XYZ, recurso ou conhecimento. Quando são empreendedores, por exemplo, né, já sai um pouco dos jovens, eu já trago a realidade do negócio deles, procuro trazer, né? Legal. Eu aprendi que se eu trouxer o meu conhecimento para o nível e a realidade de quem está me ouvindo, vai ser muito mais prazeroso e a conexão com essa pessoa vai ser muito mais fácil. Porque ela vai ver que o que eu estou falando não está além da realidade dela, está dentro do que ela mesma já vive, né? E tem sido prazeroso essa jornada aí. Isso é legal, essa adaptabilidade aí de acordo com o texto. Você estava contando pra gente antes aqui a história quando você foi dar um curso de empreendedorismo, né? Por um curso de estética. Conta aí como é que foi isso. Era 40 mulheres, né? Essa era a primeira... Empreendedoras. Esse foi a minha primeira oportunidade como docente. Então, é uma coisa que eu sempre falo também... É o batismo. É o batismo. E eu cheguei lá, 30 mulheres, e falei, uau, mas... Será que sou eu que vou dar aula mesmo, né? Não tá errado, não. Eu falo que essa minha ida para lá me, assim, desmistificou, né? Em relação... Muitas vezes a gente tem um pouco de receio do que a gente e a gente sabe. A gente às vezes acredita que a gente não tá suficientemente preparado para o próximo passo, enfim. Falei, tá, vamos lá, né? Cheguei lá e já assustei. Falei, opa, 32 mulheres, eu lembro até hoje. E a maioria é muito mais velha do que eu, né? E eu cheguei lá e nem tinha barba ainda, aquela cara de molequinho, meu cabelo penteado de lado, aquela coisa. A Sara conheceu nessa época e eu falei, gente, das duas uma, ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. E foi muito prazeroso, porque elas me acolheram, né? Vamos escutar esse menino aí, né? Se ele tá aqui, alguma coisa de conhecimento ele... Alguém botou ele aqui, porque deve saber, Deve saber alguma coisa, vamos ouvir, né? E aí foi legal porque o projeto de empreendedorismo, ali no caso, eu tinha um plano de negócios para construir com elas. Então a gente criou os grupos, eventualmente o curso inteiro foi em cima do plano de negócio. E eu também fui aprendendo a como lidar, né, com as pessoas ali. Eu não tinha experiência nenhuma com liderança de grupos. Aquilo para mim foi assim, maravilhoso. Porque eu tinha várias idades diferentes, grupos diferentes, eu tive que administrar conflitos, eu tive que liderar as pessoas no conhecimento. E isso foi assim... muito gratificante, porque no final elas irem apresentar o projeto, falarem da empresa, e muitas delas era o sonho, né? Abrir uma clínica própria, o nome dela lá estampado, clínica da Maria, clínica da Juliana. Aquilo para mim foi assim grandioso. Aí teve a colação, aí eu fiz um módulo de empreendedorismo, saí, elas continuaram. Ao final elas me chamaram para ser o patrono da turma. Porque acho que foi tão legal, né? O carinho e outra. Eu pude também ajudá-las, né, nesse processo de realizar um sonho, né, de abrir um negócio. Eu dei... talvez o nosso papel como educador é dar viabilidade, né, para os nossos alunos, no sentido de que eles podem ter acesso a coisas que talvez eles enxerguem longe, né, do nível deles, da realidade deles. E foi muito legal, porque isso me deixou, assim, me marcou muito como professor, como pessoa, né? E eu falo que toda a turma desses 10 anos para cá, meu coração vai aumentando, né? A gente vai se sentindo grato, né, pela experiência e vai fazendo com que cada vez mais eu tenha paixão em dividir, né? Eu falo que dividir não é perder, é multiplicar, né? É legal, quando você mais multiplica o conhecimento, não sei se acontece com você.
Você tá lá no banco, de repente alguém, e aí, professor, aí você começa a pensar, pô, aí de repente, onde que é? Que turma de repente que você vê que você é velho, né? Que o cara, não, eu tinha 12 anos quando você deu aula pra mim. Putz, o cara tá casado com filho. Eu tem pessoas que me veem na rua de primeiras turmas que me chamam de professor, né? Ô, professor. E eu falo pra eles, gente, vocês fiquem muito à vontade, é professor, é Richard, é você, né? Eu tô aqui pra ajudar. O termo com o qual vocês vão me chamar é o menos importante pra gente fazer a nossa caminhada juntos. Mas já acontece isso, viu, Alan? Legal, né? O cabelo branco já vai revelando, né? Mas legal. E aí, conta agora um pouquinho pra gente. Legal tudo isso, mas chegou o momento que você, legal, um monte de conhecimento, deu uma aula pra gente aqui de vendas. Fantástico, né? Vendas, funil ali. Já tô querendo ver qual que é o produto que eu vou vender pra vocês aqui já. Mas conta um pouquinho pra gente, como é que nasceu essa paixão pelo drone aí, pelo esse hobby que você tem de tirar foto e tal, as brigas com os vizinhos. Tem um pouco, obviamente, influência do marketing, né? Porque assim, a gente tem dentro das mídias, né? O vídeo tem um poder muito assim, absurdo de conectar com pessoas, né? Então, no entanto, a gente fala muito que no marketing digital em si, a produção de conteúdo em formato de vídeo, ele traz muito mais proximidade com o teu público do que qualquer outro formato. Podcast tem a sua particularidade, você pode ouvir no momento que você está ali em trânsito, né? Talvez ali, mas o ver, né? Enxergar, isso tem um impacto gigantesco. E eu fui sempre muito impactado por isso. Então, eu sempre gostei de acompanhar videomakers. Eu posso dizer que eu sou um videomaker amador ali, né? Então eu vejo os caras fazendo ângulo aqui e tal. E aí um belo dia eu fui viajar para fora do Brasil. Aí o que eu vou comprar, né? Aquela ansiedade de comprar um iPhone, comprar um notebook, eu vou queimar dólar, né? A minha esposa falou, por que você não compra um drone? A minha esposa falou isso. Por que você não compra um drone? Ela se arrependeu de ter falado isso ou não? Duro que não, cara. Graças a Deus eu tenho uma bênção em casa que me apoiou nisso. E me apoia. Aí eu falei assim, um drone? Pô, nunca tinha passado pela minha cabeça comprar um drone. Mas ela sabia que eu gostava muito de vídeo, porque celular na minha mão era... Eu sou daqueles que viaja e eu fico gravando até a folha que mexeu no chão, eu tô gravando, né? Eu gosto de lembrar, né? De ter essas memórias registradas. E aí ela falou, compra um drone. E a gente ia para fora do Brasil e ia ficar mais acessível, né? Falei, tá bom, vou comprar. E comprei no meio da viagem, com aquela expectativa de voar durante a viagem. Mas o meu fator cagaço era tão grande que eu só fui colar ele no último dia, no estacionamento de um supermercado, subi 10 metros, baixei e guardei. Ela falou, você não vai voar? Não, imagina, vai que eu quebro ele aqui, né? E aí fiquei, nossa, agora eu tenho um drone, né? Voltei pro Brasil, aí eu comecei a brincar. E como a minha esposa é da região de Piraju é cercada por rios, né, por represas hidroelétricas. E aí aquilo, bom, o cenário estava pronto, montado. E eu fui perdendo aos poucos o medo, né, de filmar, de registrar. E o que eu mais tenho, né, prazer é justamente filmar a natureza. Então, o meu hobby, eu falo que o meu lado corporativo, né, estar ali conectado no negócio e tal, tem um contraponto que eu tenho que descarregar isso e recarregar a energia em contato com a natureza. Então eu adoro. A gente vai para lá, tem rio, tem atividades na trilha, tem hiking, tem, enfim... A gente procura sempre estar conectado, né, e fazer da nossa momento de lazer um prazer que a gente se conecte com a natureza. Eu sou cristão, então eu vejo na natureza muito a perfeição de Deus, né? Pelo menos eu tenho como eu posso dizer? Eu tenho muito disso de enxergar em detalhes o que Deus é, a perfeição dele. E a natureza é talvez o momento que eu tenho, assim, né? Tirando outros, né, espirituais, que eu tenho mais essa proximidade. Então eu adoro, cara. E aí comprei esse drone brincando. Eu já tinha uma GoPro antes também, que também você brinca na água e tal, né? E aí, numa segunda viagem, minha esposa falou, você quer trocar o seu drone? Eu tenho uma esposa... Olha! A esposa... Mas aí ela, né? Falou, não, vamos trocar esse drone aí, você já tá, né? Já tá velho, já. 1000 horas. Velho, né? Velho nada, né? Mas aí, consegui comprar um outro depois, enfim, já um pouco mais seguro. Aí pude filmar a viagem, né? Que era algo que eu tinha até um pouco de chateação com a primeira viagem, que eu não filmei nada, tinha filmado com o celular só.
E é um hobby que, assim, me deixa, assim, muito em paz, assim, ver a vida ou ver a natureza por um ângulo diferente. Eu tenho até, inclusive, tô até tentando pôr em dia, né, esse hobby, porque os últimos meses foram um pouco intensos, então... Mas é uma coisa que eu adoro, cara, estar em contato com a natureza. Pô, e aí... E aí é o momento que você recarrega as tuas baterias para voltar para a sala de aula, para voltar para as tuas vendas, para o marketing. Eu aprendi a equilibrar muito, né? Esse lance de você se doar para o trabalho, mas você ao mesmo tempo ter o seu momento, né? Sua família, com os amigos. Então eu procuro me desconectar ao máximo, né? Eu sei que é difícil, a nossa vida é um pouco frenética, né? Agenda com isso, agenda com aquilo. Mas se você faz com prazer, né, o fardo se torna mais leve. Mesmo assim, você precisa ter um momento para si, né? Então eu adoro ir para academia. Tem sido uma coisa que não parece, tá? Mas eu vou para academia. A gente também. Eu vou para academia. Não, Thiago vai. Eu vou. Eu não vou. Mas tem sido nos últimos 2, talvez 3 anos, tem sido assim o meu momento para falar comigo mesmo, sabe? Que eu coloco as ideias no lugar. Cada um tem um jeito de aproveitar esse momento, né? A academia tem me ajudado muito nisso. Eu penso a respeito do que eu tenho feito, do que eu quero fazer, onde eu preciso acertar mais, onde eu preciso errar menos. Então, ter esse momento equilibrado, né? Acho que tem sido fundamental para eu conseguir levar... que nem aquele vídeo do Circo, acho que é Circo du Soleil, né? Que tem vários pratinhos assim, né? O cara vai equilibrando... os pratos, né? Tem me ajudado bastante nisso. Tem hora que um pratinho começa a cair, né? Às vezes até quebra, mas... procura equilibrar ao máximo para ter a qualidade de vida, né? Senão a gente batalha, corre, cresce e não aproveita, né? O que o nosso suor nos oferece para aproveitar da vida, né? E agora com a Luísa, né? Minha filha, chegando agora, mais um desafio aí de ter esse tempo, né? De qualidade para... É interessante, né? Ela tá 45 dias, você falou. 45 Parece que ela sempre esteve lá, né? A vida toda, né? Cara, assim, verdade. É interessante falar assim, como eu vivi, né, minha vida até aqui sem ter, né, esse prazer, né? É muito legal. Cada semana tem uma descoberta nova. Eu fui viajar essa semana, minha primeira experiência fora com ela já, né, participando da nossa vida. Poxa, eu fiquei 3 dias assim, vidrado no celular. Minha esposa mandava, né, vídeo, mandava ali e tal. Então eu falo que a gente tem que ter um equilíbrio, né, entre vida profissional e vida pessoal. E se você desequilibra isso, tanto para um lado quanto para o outro, você obviamente vai ter consequências, né? Não é fácil, né? Mas é um desafio que a gente tem que ter sempre como objetivo. Eu, pelo menos, tenho sempre como objetivo. Equilibrar as coisas para não deixar, né, a peteca cair. Muito bom. Final com lições de vida, não só de vendas. Muito bom. Pois é. Uma aula, professor, hoje. Dronista, filmmaker, filósofo, vendedor, Richard. Estamos aí. E cristão. Cristão, homem de fé. É isso aí, gente. Bom. E pai, né? Mais recentemente, o meu pai. Melhor e maior projeto comecei agora, né? Se me tornei pai... Profissão pai. Quando nasce uma criança, nasce um pai, né? Então, acabei de nascer também, 45 dias. Muito bom. Muito legal, né? Acho que foi fantástico. E agora que momento final, né? Você quer deixar algum recado, né, para quem está nos ouvindo, vendo? Deixa também quero saber mais, né? Sobre vendas, quando começa a nova turma do Senac, né? Sobre Senac, sobre, enfim, né? Quero Sabedoria, para onde que o pessoal busca cartinha para pedir para ganhar amendoim ou ganhar os brindes e tal. Né? Como que te acha? Legal. Nas redes? Como que faz? O meu Instagram, o meu LinkedIn, né? O meu Facebook, todos são Richard Oliver Silva. Então, procura lá, vocês me acham. É um prazer sempre dividir, né? Trocar ideias. Muitas das vezes já sentei numa mesa sem pretensão nenhuma de vender nada, tomando um café com um recém-amigo conhecido, assim. E eu falo muito assim, que eu tivesse que deixar uma mensagem, né? Eu acho que relacionamento é onde a gente deveria trabalhar muito, porque isso abre muita oportunidade, né? Mas é aquele relacionamento onde você se entrega no sentido de, assim, não ter pretensão alguma de ganhar algo em troca. Mas o relacionamento, ele gera... Acho que a minha vida profissional até aqui tem sido pautada por ter certos e bons relacionamentos. A minha ida para o Senac, eu tinha uma amiga que se tornou muito amiga na faculdade.
Anos depois ela me lembrou de mim e me chamou. A minha vinda para Jato também teve um pouco disso com a menina que me indicou lá no estágio da faculdade. Enfim, tudo isso acho que o tal do networking, né? É construindo uma rede do bem, né? Exatamente. Então eu acho que a gente poder pensar sempre a respeito disso. Se conectar a pessoas, né? Relevantes no sentido de que conhecem, que lidam com um assunto, que tem propriedade naquilo. Claro que você vai ter, obviamente, limitações, né? Não consigo me conectar com o Elon Musk, por exemplo. Mas se eu juntar a minha rede, o Thiago já tem uma conexão lá que eu sei. E isso, né? A gente tem que trabalhar pelo relacionamento com as pessoas, né? Eu acho que isso tem me aberto oportunidades. Falei para vocês que tem um projeto novo chegando aí, fruto de um network também. E, enfim, acho que minha vida não seria igual se eu não tivesse essa mentalidade de poder nutrir os meus relacionamentos, sabe? De poder nutrir os meus contatos aí que são tão importantes para minha vida pessoal e profissional. Muito bom. Eu fiquei muito contente de você aceitar o convite. Né? Eu entrei lá e falei, vamos ver se o Richard aceita. Eu vi ele publicando um monte de coisa de marketing digital, marketing. Eu falei, nossa, pô, ele tá manjando muito, um monte de... Pô, que legal, pô, aprendendo um monte com você lá no LinkedIn e tal. Falei, vamos ver se ele aceita. Ele mandou uma mensagem, ele respondeu, não deu 2 minutos, ele tum. Falei, pô, aí. A gente começou a conversar, aí ele tocou. E deu certo. Tá aqui hoje. Deu certo. Foi um prazer, viu, gente? Revê-los, né? Eu sei o quanto vocês se dedicam para esse negócio, o quanto vocês colocam o coração nesse negócio, né? Não só na Mento, né? Mas num projeto como esse de trazer visibilidade para os profissionais aqui da região. E com certeza eu não podia falar não, né? Tinha que participar disso, né? Pô, muito bacana. Legal, muito bom. Obrigado, foi uma honra dividir esses minutinhos aí com vocês. Bom, Thiago. O prazer foi nosso. Bom, Thiago Goulart _oficial no Insta, me acha por lá. Tô fomentando mais essa rede agora, né? E assista aí, siga aí o MentoCast. Isso aí, em qualquer sessão de streaming. Se você tiver na Amazon, tá lá, na Apple Podcasts e no Spotify, que é o nosso carro-chefe hoje. E também no YouTube, né? Quem gosta, YouTube, quem gosta do vídeo, quem quer nos ver, né? Também pode nos ver também, YouTube, mas é melhor só nos ouvir do que nos ver, né? Não, mentira. Vale a pena ver, sim, que é bem engraçado as caras e as piadas. Eu sou Alan Siriani em qualquer rede social. E é isso aí. Boa noite. E esse foi mais um MentoCast.